Fala, Matheus, beleza? Agora que eu entendi aqui a questão que você me mandou mensagem, que você estava se referindo, é a questão 24, aquela que nós fizemos em sala de aula, né, que ficou com a sua dupla, né, aquela atividade pontuada. Então vamos tentar fazer a questão aqui mais detalhada possível, até para a gente poder fazer uma revisão. Então vamos ler aqui a primeira questão. A superfície lateral de um cone circular reto é feita com uma peça circular de papel de 20 cm de diâmetro, cortando-se fora um setor π radianos. Calcule a altura do cone que tem essa superfície lateral. Vamos só fazer uma revisão rápida aqui de cone, que nós vimos em sala de aula. Se eu tenho aqui um cone circular reto, fazer um esboço aqui. Ok. A base dele é uma circunferência. Nós temos aqui a lateral desse cone, nós chamamos de geratriz, vou colocar a letra G. A base circular, ela vai ter um raio da base, e nós temos também a altura aqui do cone, que eu vou chamar de H. Percebendo, nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Por ser um cone reto, então a altura forma com o raio da base um ângulo reto, então formando aqui com a geratriz um triângulo retângulo. Com isso nós podemos ter essa relação, que a geratriz, esse G, faz o papel da hipotenusa num triângulo retângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras, nós temos que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. O problema pede a altura desse cone, né? Então, se nós temos aqui a medida do raio e a medida de geratriz, nós podemos calcular a altura substituindo esses valores aqui nessa relação. Então é isso, né? A gente vai em busca da medida do raio e da medida da geratriz desse cone, para a gente poder obter a altura. Bom, lembrando que quando a gente planifica um cone, a superfície lateral dele gera um setor circular. Então posso aqui esboçar essa superfície lateral mais ou menos como se fosse esse setor aqui, ó. Beleza? E ainda aqui embaixo ainda tem uma circunferência, que é a base, que é essa base aqui com raio R. Mas essa base eu nem vou usar, vou apagar ela aqui. Porque o problema fala que esse cone, a superfície lateral desse cone, é feita com uma peça circular de papel de 20 centímetros de diâmetro, cortando-se fora um setor de π radianos. Então, o que ele diz? Ele tem aqui uma peça circular, vou usar aqui um compasso para ficar mais didático. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pode ser aqui mesmo. Então aqui eu tenho uma peça circular, construído com uma peça circular de 20 centímetros de diâmetro. Bom, então se ele tem 20 centímetros de diâmetro, aqui, né, mede 20 centímetros, o raio vai medir a metade, então esse raio aqui mede 10 centímetros. Só que ele não usa essa peça circular completa. Ele fala que corta-se fora um setor de π radianos. Aí a gente tem que lembrar da relação de ângulo e radiano. Tá? Desculpa o carro de som que vai passar daqui a pouco, hein? A gente sabe que uma circunferência ela tem 360 graus, que é equivalente a 2 π radianos. Então, se 360 graus é equivalente a 2 π radianos, quanto que vai medir em graus π radianos?
né? Quanto que vai ser? Percebe que 360 está para 2π, então 1π representa 180. Então a gente pode usar essa relação. Se 1π representa 180, 180 dividido por 5 vai dar 36 graus. Ok? Então essa circunferência foi retirado fora dela um setor, né, de 36 graus. Aí eu vou retirar, então, vou usar aqui um transferidor para poder medir esses 36 graus. Né? Vou colocar aqui o transferidor aqui certinho. Beleza, eu vou tirar esses 36 graus, vamos pegar aqui, se eu pegar aqui meia volta, né, que é π radianos, né, se eu dividir 180 graus, se eu dividir em 5 pedaços, vai dar 5 pedaços de 36 graus. Então aqui nós temos 35, 36 aqui, aí 72 vai dar mais um pedaço de 36, com mais 36 dá 108, com mais 36, 144, e com mais 36 dá 180, que é a meia volta. Então, eu posso afirmar que esse pedaço aqui, ó, que eu vou marcar aqui agora, esse pedacinho aqui, tem 36 graus, ou π sobre 5 radianos. Então o problema está dizendo que ele está usando para fazer essa lateral do cone esse setor circular fora esse pedaço aqui. Então eu vou tirar ele, eu vou apagar, né, para ver o que sobra. Então vamos apagar ele aqui, né? Vou apagar ele todo aqui. Ok, vou apagar esse 36 graus aqui, só para ficar bonitinho. Nós sabemos que aqui é 10, mas eu vou apagar, só para a gente ter noção aqui do setor certinho. Vou apagar isso tudo aqui. Ok, então é esse setor aqui que ele utiliza para fazer a lateral desse cone, tá? Nós vimos também que essa lateral aqui esse arco aqui do setor circular tem a mesma medida que o perímetro da circunferência da base, essa parte azul aqui, ó. Então eu preciso calcular o tamanho, né, desse perímetro desse setor circular para eu poder obter o valor aqui do meu raio, né? O valor do meu raio. A geratriz, né, eu preciso obter esse valor azul aqui tudo. Esse valor aqui do raio dessa circunferência completa aqui é a medida da geratriz, porque aqui é a geratriz, né? E a geratriz ela tem a mesma medida que o raio desse setor circular. Então eu já sei que a minha geratriz tem 10 centímetros de raio, tá? Então agora eu preciso calcular o perímetro desse setor circular. Como que eu vou calcular esse perímetro? Basta eu tirar, né, eu posso calcular o perímetro todo da circunferência toda e tirar dela esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, né? Então a gente vai fazer isso. O que a gente pode perceber também é que esse 36 graus ele representa 1/10 da circunferência. Aqui é 36 graus. Se a circunferência toda tem 360 graus, esse 36 representa 1/10. Então, se eu calcular o perímetro todo e tirar 1/10, eu obtenho o perímetro só desse setor circular. Então, vamos calcular aqui o perímetro. Vai ser 2, pela fórmula que a gente conhece, né? 2π multiplicado pelo raio. No caso, o raio aqui é 10, né? O perímetro da circunferência toda, tá? Mas aí eu vou tirar 1/10. Tirar 1/10 é o mesmo que calcular de ficar com 9/10, né? Se eu tenho 1/3 e tiro 1/10, o que eu obtenho vai ser 9
décimos. Então, isso aqui é o perímetro da circunferência toda. Se eu quero só desse setor, tirando 1/10, eu vou obter 9/10. Então, eu posso usar essa informação, 9/10. Então, o perímetro só desse setor vai ser 9/10 do perímetro da circunferência completa. Aí eu posso simplificar, né? 10 com 10. Aí eu vou obter que o perímetro do setor vai ser 2π vezes 9. Então, o perímetro do setor vai ser 18π. Tá? Ou seja, o perímetro dessa circunferência aqui da base do cone é 18π. Mas a gente sabe que esse perímetro, o perímetro aqui, ó, ele pode ser calculado como 2π vezes o raio, esse raio aqui da base. Então esse perímetro vai ter que ser igual ao perímetro que eu achei aqui calculando aqui pelo setor, que é 18π. Então vai ser 18π. Aí eu posso simplificar esse π com esse π. Posso passar o 2 para o outro lado dividindo. Então o raio vai ser 18 dividido por 2. O raio é 9 centímetros. Então esse raio aqui vai ser 9 centímetros. Então significa que esse raio é 9 e essa geratriz aqui é 10 e eu preciso calcular a altura. A altura é h. Aplicando aqui no teorema de Pitágoras, na relação, eu vou obter que 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, o meu h ao quadrado vai ser 10 ao quadrado, que é 100, menos 9 ao quadrado, que é 81. Então, 100 menos 81 vai dar 19. Então, h ao quadrado é igual a 19, logo h é a raiz quadrada de 19 centímetros. Ok? Que era o gabarito, inclusive aqui o gabarito que está lá no livro. Tá bom, Matheus? Espero que tenha esclarecido. Não sei se ficou alguma dúvida. Se ficar alguma dúvida, você me manda aí que eu tento explicar melhor. Valeu? Um grande abraço, amigo.